Olá, amigos! Hoje nós vamos fazer um debate diferente do que costumeiramente nós estamos fazendo aqui no canal. Hoje a gente vai criticar a psicanálise. Isso mesmo. O que a psicanálise errou? Eu poderia trazer uma lista imensa de pontos que iriam deixar claro para vocês que a psicanálise não é uma metodologia científica nos moldes tradicionais como nós conhecemos, ou seja, aquele parâmetro que a gente tem uma ideia e busca a constatação dessa ideia, confirmar ou refutar essa ideia a partir das evidências da realidade. Muito pelo contrário, a psicanálise adotou uma postura ao longo do processo que sempre foi assim: apresenta-se uma ideia e a partir dessa ideia apresentada eu vou buscar incessantemente tudo aquilo que confirme esta ideia, e as coisas que negam essa ideia eu não vou estar apresentando ou com essa possibilidade de mudar a ideia. É como se eu fizesse uma afirmativa prévia de como as coisas funcionam e aí tudo que eu busco é simplesmente validar essa afirmativa. Esse é um parâmetro suficiente para a gente entender que a psicanálise não entra no crivo de uma metodologia científica a qual temos as ideias fundamentadas em evidências. E essas evidências, à medida que se alteram dentro de uma investigação criteriosa, elas também modificam as nossas ideias. Ou seja, a ciência ela é naturalmente uma postura humilde e sem grandes paixões. Pelo menos é assim que deveria ser. Na prática, sabemos das dificuldades de pessoas que durante anos investigam um determinado processo e depois sentem dificuldade de abrir mão deste processo, desta convicção que formaram, mesmo com as evidências sendo apresentadas. Mas não é esse o debate que irei trazer hoje aqui da psicanálise, que pretendo aos poucos falar um pouco sobre a psicanálise e os pontos de crítica. O ponto específico que trago hoje é a relação com o prazer. Aquilo que se chama pulsão de vida. Onde foi que a psicanálise errou neste ponto? Qual é a diferença do olhar comportamental? O que a análise do comportamento traz diferente desta proposta? Acompanha a gente, fica com a gente para a gente entender essa diferença crucial entre a análise do comportamento e a bendita e, em muitos casos, maldita psicanálise. Vamos lá. Vamos lá juntar uma legião de gente que critica a psicanálise, né? Eu, particularmente, até processo dentro da universidade, já sofri por fazer críticas a outras teorias da psicologia. Isso mesmo. A universidade, que é o local do debate, o local da crítica, hoje parece se incomodar quando alguém faz críticas a uma abordagem teórica simplesmente porque é como se a política da boa vizinhança devesse existir de tal maneira que você não pode sequer questionar ou apontar erros em outras teorias, em outras dinâmicas. Evidentemente que eu ganhei o processo, evidentemente que o processo ficou favorável a mim, porque a missão, a função principal da academia é essa, é questionar, é fazer críticas ao que está posto. Mas isso também demonstra a dificuldade que outros teóricos que trabalham com linhas não científicas têm e como essas pessoas trabalham, na verdade, numa relação de paixão e não numa relação de abertura à busca de evidências concretas do que está posto. E essa dificuldade é uma dificuldade que devemos bater constantemente, porque o que nós estamos convidando as pessoas constantemente é para que elas formatem as suas ideias, a sua visão de mundo, a partir da leitura das evidências que elas vão encontrando dentro da sua pesquisa. Então, entendendo isso, a gente vai pegar o ponto fundamental de crítica que iremos apresentar hoje aqui. Sabemos todos nós que a psicanálise ela apresenta duas pulsões, a qual na própria leitura psicanalítica, a qual dentro dos próprios teóricos mais renomados da psicanálise, irão apresentar essas duas pulsões como sendo as duas faces de uma mesma moeda. Pulsão, essas pulsões chamadas de Eros e Thanatos, ou seja, pulsão de vida, pulsão de morte. A pulsão de vida se expressa com a libido, ou seja, a sexualidade do sujeito. Para Freud, tudo aquilo que não for sexo real, concreto, é uma espécie de sublimação. Sublimação por quê? Porque desviamos a finalidade principal da energia, que seria uma energia de natureza sexual,
para uma outra finalidade, para realizarmos alguma outra função. É como se existisse uma energia principal, a qual ele chama de energia psíquica também, mas é tudo o mesmo processo que direciona todas as atividades humanas. E aí dentro daquelas instâncias que ele apresenta, id, ego e superego, essa energia brotaria exatamente do id, que é a parte mais animalesca, a parte mais primitiva. Mas um ponto que é chave é que tudo é governado pelo princípio do prazer. O homem busca prazer. É como se o prazer fosse um elemento já existente. Não se explica na psicanálise o que é o prazer. Simplesmente buscamos o prazer. Tudo se resume a essa busca do gozo, a essa busca da satisfação. E o que é que a análise do comportamento, o que é que nós, analistas do comportamento, diferenciamos disso? Será que nós, analistas do comportamento, também não estamos buscando prazer? Será que a gente não gosta de prazer? Será que somos todos fadados a sermos estoicos? Opa, peraí. A psicanálise vai dizer que o estoicismo, que as pessoas que também sentem dor, elas buscam essa dor porque sentem prazer na dor. Ou seja, aquela história do Eros e Thanatos, como as duas faces da mesma moeda. Como se sentir prazer, sentir dor, na verdade é algo muito parecido e muito próximo. Como se as atitudes agressivas de dor, que também causam destruição, elas aproximam as pessoas do prazer. Por isso que tanta gente gosta de sexo violento, sufocando os outros, batendo, agredindo, porque é como se essa energia de busca do prazer também se realiza no Thanatos, na pulsão de morte que o sujeito tem. É por isso que muita gente comete suicídio. Essa é a leitura psicanalítica. O que é que a análise do comportamento tem a dizer sobre isso? O que é que um cientista que trabalha com uma pesquisa experimental baseado no processo evolutivo iria dizer? Será que nós iríamos negar essa pulsão de vida? Será que nós iríamos negar esse princípio que buscamos incessantemente o prazer? A gente precisa entender, na verdade, a partir dessa base filogenética que nós tanto defendemos nesse canal, o que é essa busca do prazer? Prazer, na realidade, nada mais é, em termos cerebrais, do que uma inundação de dopamina, serotonina e norepinefrina. Sempre que esses três hormônios aparecem em grande quantidade nas áreas frontais, nas áreas límbicas do cérebro, a sensação que o sujeito tem é de profundo e imenso prazer, profundo e imenso gozo. Sem falar dos neurotransmissores que nós chamamos de opioides, que também irão gerar uma certa sensação de prazer, que também estarão mergulhados nesse processo. Então veja, será que o Gesso, professor Tamuia, está resumindo então esse princípio do prazer simplesmente a esse fenômeno neuroquímico? Não. Eu vou explicar, na verdade, como esse fenômeno neuroquímico se desenvolveu, como é que ele funciona e por que a gente vai divergir muito da psicanálise. Por que nós estamos dizendo que a psicanálise errou? E aí, para a gente entender isso, a gente precisa resgatar a evolução. Organismos mais primitivos, amebas, organismos unicelulares, eles não possuem dispositivos ligados a quantidades de dopamina, serotonina ou norepinefrina para reconhecer nada do que eles fazem que seria favorável ou desfavorável à vida. Até porque eles não funcionam de maneira pluricelular, precisando enviar sinalizadores para outros organismos. Como eles são unicelulares, eles simplesmente são programados para se aproximar de alguma coisa e para se afastar de outras coisas. É quando os organismos começam a se tornar pluricelulares que eles precisam enviar sinalizadores químicos uns para os outros para informar que aquilo que eles estão se aproximando ou aquilo que eles estão executando naquele momento é favorável ao desenvolvimento e à vida. E outros sinalizadores químicos que irão indicar que aquilo não é favorável e que aquilo pode ser ameaçador à vida. Os organismos que simplesmente não foram desenvolvendo essas sinalizações químicas, eles não conseguiram se perpetuar enquanto organismos pluricelulares. É por isso que a gente tem aí basicamente 3 milhões, mais de 3 milhões de anos do planeta simplesmente como vida unicelular. A vida só começa a se desenvolver de maneira pluricelular
basicamente é 1 milhão de anos atrás para cá. É a partir dali só, a menos na verdade de 1 milhão de anos atrás, né? É a partir dali só que começa a estruturar-se de maneira pluricelular. E é com essa necessidade de organização pluricelular, dentro de processos aleatórios que foram sendo selecionados pela conjuntura ambiental, olha o que eu estou falando, que eu sei que isso pode parecer difícil para o leigo, eu estou dizendo que a coisa simplesmente sofreu uma mutação e começou a haver uma convergência maior entre organismos. Se isso continuou ou não, dependeu das condições atmosféricas e ambientais que nós estávamos inseridos. Se esse organismo conseguiu estabelecer, por meio de substâncias químicas, um diálogo que indicasse onde buscar aquilo que ele se alimentava, onde buscar uma condição melhor para a reprodução, se esses organismos que estavam intimamente ligados eles conseguiram fazer isso, esses organismos foram conseguindo se perpetuar até chegar à nossa espécie e às outras espécies que existem hoje. Então, olha o que eu estou dizendo. Na verdade, nós não vivemos em função do princípio do prazer. Eu estou dizendo que essas substâncias químicas que sinalizam a ideia do prazer, na verdade, elas estão sinalizando que existem condições favoráveis à vida. Só que nós podemos cometer erros discriminativos. Eu vou explicar esse ponto da seguinte maneira. Quando o nosso organismo entra em contato com o chumbo, isso mesmo, o elemento chumbo, o nosso organismo ele não tem sensores suficientes para diferenciar o chumbo do cálcio. Então, o que é que o nosso organismo faz? Ele pega as partículas de chumbo e encaixa onde deveria ser encaixadas as moléculas de cálcio. Só que o chumbo tem um potencial elétrico diferente. Isso vai gerar erros de comunicação do próprio organismo. Veja, o nosso organismo não tem a capacidade de discriminar muito bem a diferença entre uma coisa ou outra, entre um elemento químico e outro, mas esse elemento químico tem um funcionamento diferente do outro. E aí, uma vez dentro do organismo, por não funcionar da mesma maneira que o outro, o indivíduo vai ser simplesmente intoxicado, ou seja, ele vai sofrer os danos daquela substância. Por quê? Porque a estrutura era para responder de uma maneira e agora está respondendo às exigências do ambiente de uma outra forma, porque aquele elemento químico não auxilia para que a resposta seja conforme foi programado. Eu não sei até que ponto estou conseguindo ser claro para o leigo, mas o que eu estou dizendo é que temos uma programação de funcionamento que foi selecionada pelo ambiente a partir de mutações genéticas, ou seja, à medida que nós fomos utilizando substâncias químicas para dialogar as estruturas internas que nós temos, isso formou os neurotransmissores após a evolução do sistema nervoso central, nós não passamos a viver em função do prazer. Na verdade, o prazer foi uma evolução, uma aquisição diante da liberação de substâncias químicas, é uma sensação apenas, é uma impressão, sempre que ocorre essa liberação dessas substâncias químicas, e existe uma codificação, existe uma programação para dizer em que situações essas substâncias químicas serão liberadas. Esse é o ponto impressionante. Veja, nós já somos previamente programados para, na situação diante de alimentos, e aí a gente vai liberar com mais potencial substâncias químicas de dopamina, serotonina, norepinefrina em conjunto. Situações diante de uma oportunidade reprodutiva, nós iremos liberar mais dopamina, norepinefrina, serotonina. Agora veja como o organismo funciona. Se a pessoa que nós estamos vendo como alvo sexual não é uma pessoa que parece ser muito competente, não é uma pessoa que parece ser muito inteligente, não é uma pessoa que parece ter padrões atrativos. O que eu estou chamando de atrativos? Padrões reprodutivos. Imagine você se sentir atraído por uma pessoa, depois você descobre que essa pessoa tem o vírus, HIV, o que a gente ainda não tem cura, não temos uma vacina para HIV. Isso representa para muita gente uma espécie de sentença de morte. Não estou querendo aqui estimular o preconceito contra as pessoas que são HIV positivo, não é nada disso. Eu espero que vocês entendam. A pessoa que contraiu o vírus do HIV, ela é vista socialmente muitas vezes como uma pessoa que foi sentenciada à morte, embora todos nós estejamos sentenciados à morte, todos nós iremos morrer. Mas é como se essa pessoa agora, por apresentar a longo prazo problemas no seu sistema imunológico, ela tem chances de morrer primeiro, caso não seja tratada de maneira adequada. Então, sabendo disso,
E aí, se a gente não está contaminado e descobre que a pessoa que a gente está interessado tem o vírus do HIV, observe que essa atração ela vai modificar. Se descobrimos que essa pessoa não tem dinheiro, não tem capacidade de ganhar dinheiro, não tem capacidade de se virar, essa atração diminui ainda mais. Se percebemos que essa pessoa não tem talentos, não tem habilidades, não sabe conversar, essa atração cai ainda mais. Se percebemos que essa pessoa não pode ter filhos, que essa pessoa já está prejudicada, essa atração ainda cai. Se percebemos que essa pessoa é obesa demais, ou é murcha demais, é enrugada demais, é velho demais, essa atração também muda. Ou seja, os sinalizadores que nós estamos buscando são sinalizadores de saúde, sinalizadores de inteligência, sinalizadores de reprodução, de fertilidade. Em outras palavras, nós estamos buscando, pelos sinais que nós vemos no outro, pela característica do cabelo, se os hormônios estão regulados, se a saúde daquela pessoa está equilibrada, e uma vez que tudo isso, se aquela pessoa tem um padrão de inteligência superior, se essa pessoa tem tudo isso, então o organismo começa, próximo dessa pessoa, a liberar dopamina e outros hormônios ligados a uma sensação de prazer com essa pessoa. Ou seja, é como se nós passássemos a ver plena possibilidade de reprodução, de comportamento sexual com uma pessoa que apresenta características reprodutivas e de inteligência e de capacidade de sobrevivência. Em outras palavras, o prazer aumenta sempre que nós temos evidências de uma sobrevivência maior. Lógico que esses sinais, por serem programados biologicamente, na maior parte dos casos, eles podem ser burlados. É isso mesmo. Uma pessoa pode fazer cirurgia plástica, uma pessoa pode colocar silicone nos seios, uma pessoa pode usar botox, uma pessoa pode se fingir que é uma coisa que não é, e tudo isso é suficiente para serem sinais errados que vai fazer com que uma pessoa se sinta atraída no primeiro momento por esse sujeito e em outra situação já perca essa atração, porque é como se aquela pessoa não correspondesse às expectativas que foram formadas. É exatamente isso, ou seja, o prazer, gente, não é o que buscamos. O que buscamos são sinais de sobrevivência e de perpetuação. Assim como já colocamos em outro momento, nós somos máquinas de sobrevivência, que buscamos outras pessoas para misturarmos o nosso código genético. Pode parecer estranho e muito frio eu falar assim, mas é a realidade. Aqui neste canal não é para todo mundo, é para pessoas que estão dispostas a encarar a realidade da pesquisa, da ciência, a ver o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. É por isso que eu estou dizendo que as sinalizações de sobrevivência, de maior capacidade, de maior competência, isso gera automaticamente uma liberação maior de dopamina, serotonina, em outras palavras, isso gera maior prazer. Do mesmo modo, quando percebemos alguém como não sendo essa pessoa tão especial, tão grandiosa que achávamos em outro momento, essa sinalização, essa ideia do prazer diminui. Parem para pensar no que eu estou falando. Você, mulher, quando está com aquele homem que você vê que ele é muito inteligente, muito capaz, que tem sinais de ser jovem, de ser forte, de ter uma musculatura atlética legal, que ele tem sinais de ser um cara que vai cuidar de você, que vai ser um cara que vai ser um bom pai, que vai ser um bom provedor. Poxa, só de falar isso, eu imagino que isso já tenha provocado excitação em você, lembrando de algum paquera seu. Você, homem, imagina aquela mulher de seios fartos, a cintura fina, o quadril largo, bumbum bem redondo, lábios grossos, tudo isso são sinais de hormônios reprodutivos. E ao ver isso, você simplesmente sente um forte desejo e imagina que terá maior prazer com essa pessoa. Exato, você vai ter mais prazer porque os sinais de reprodução, de sobrevivência dessa pessoa, de saúde, de virilidade, são mais proeminentes, estão gritantes ali. Se for uma pessoa velha e você não passou por um processo de condicionamento, se for uma pessoa que não apresenta sinais de saúde, uma pessoa que não apresenta sinais de inteligência, a atração não vai ser tão forte como nesses casos em que se apresenta sinais nítidos de sobrevivência. Então eu estou negando essa pulsão de morte. Eu estou negando essa ideia que a gente busca se destruir. Professor Tamuia, então como é que você explica essas pessoas que buscam, que têm desejo por apanhar, que têm desejo por coisas agressivas, que se envolvem em atividades arriscadas? Essas pessoas fazem isso por conta da liberação de norepinefrina, que junto com a dopamina cria essa sensação de prazer.
Essas pessoas fazem isso porque em épocas primitivas, esses processos, ou pessoas que se mostravam agressivas, mas eram pessoas fortes. E aí estar próximo dessas pessoas, ou acasalar com essas pessoas, era sinal que os filhos dessas pessoas tinham maiores chances de sobrevivência. Ou seja, o processo é mais complexo do que parece. E a gente vai ter a oportunidade de debater isso, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar isso ao longo do mergulho que faremos nesse canal. Continua acompanhando a gente e espero que o que eu tenha falado seja suficiente para entender que o princípio do prazer, na verdade, é uma grande mentira. A gente busca a sobrevivência, a gente busca a perpetuação e a continuidade. E, em função disso, evoluímos para sentir prazer como se fosse uma sinalização que nos indica que por esse caminho você pode continuar, porque a sobrevivência fica mais certo nesta direção. É assim que funciona. Aprofunda a coisa, não cai em ilusão, não cai em coisa que parece ciência, mas que não é ciência. Foi graças à ciência que nós evoluímos, que nós avançamos para o que somos hoje. Vamos lá, avança e curte e compartilha o canal. Um abraço.